podermos atingir aquela melhoria, né, que afinal é o nosso intuito. Antes de iniciarmos a nossa reunião, já fazendo parte dela, nós temos alguns recados, alguns avisos, e sempre em acrescentar, não é? Para aqueles que nos acompanham semanalmente também, às vezes fica alguma dúvida de algum dos nossos informes, então nós repetimos. Os nossos trabalhos aqui na casa, as reuniões públicas, elas acontecem praticamente todos os dias, menos as sextas-feiras. De segundas, terças e quintas, o nosso trabalho se inicia às 20 horas, precedido, né, de atendimento fraterno, aqueles que desejem passar. Meia hora antes, nós já estamos atendendo. Às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 e domingo, às 10 horas. Às sextas-feiras, nós temos um trabalho diferenciado, que é o Grupo de Apoio a Dependentes Químicos e Familiares. Não é uma reunião pública como aquelas que ocorrem durante a semana, não é? Não é palestra, não está aberta ao público, apenas aqueles que estiverem passando por este tipo de problema é que são recepcionados nesta reunião, né, que nós temos. Nós temos o nosso trabalho social, que acontece no primeiro e terceiro sábado do mês, a partir das 9 horas. Não, desculpe, gente, aqui é um trabalho social que... Já se iniciou esse trabalho, Sandra? Já? No primeiro e terceiro sábado do mês, a partir das 9 horas, um curso de apoio à gestante carente. É isso. Com palestras sobre cuidados durante a gravidez e com o bebê. Não é? E nós temos o nosso trabalho de doação de cestas básicas, que hoje são 70 cestas, ocorre em todo o segundo sábado de cada mês. E também aos sábados, isso todos aos sábados, após a reunião, às 17 horas, nós temos um encontro do grupo que sai para distribuição de lanches nas ruas, nas marquises dos metrôs mais próximos. Então, aqueles que estiverem interessados nesse trabalho, é só estarem aqui nesse horário, no sábado às 17 horas, e poder buscar maiores informações, participar do grupo, não é? E também nós temos a nossa viagem a Uberaba, Araxá e Sacramento, que vai ocorrer nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro, o feriadão, né, lá de novembro, onde que nós vamos aproveitar com essa viagem. É uma viagem maravilhosa para quem conhece, para quem já fez. Essa viagem ela inclui a visita ao Hospital do Fogo Selvagem, lá em Uberaba, o Museu das Memórias, lá na Casa da Prece, né, onde o Chico atendia. Lá em Araxá nós temos a Casa do Caminho de Araxá, com o nosso irmão Tadeu. Por sinal, o nosso irmão Tadeu estará conosco aqui em outubro, no dia 20 de outubro. Não aqui, lá em Guarulhos, nós vamos começar a divulgar também esse trabalho. E temos em Sacramento a visita à Gruta dos Palhares, tem a Fazenda Santa Maria, enfim, gente, olha, quem quiser, a Sandra estava me dizendo agora que ainda restam alguns lugares, tá? Realmente é concorrido, gente, tá? Então, maiores informações, o custo por pessoa é de R$600 em 3 parcelas de 200, né, que seria, já não é mais agosto, né, Sandra? Setembro, outubro, tá. Crianças de 4 a 10 anos, R$400 em 2 parcelas de 200. Gente, vale a pena. É tudo incluído, tá? Não precisa se preocupar com nada. E vale a pena em todos os sentidos. Né? Vamos, então, depois de todas essas informações, nós vamos nos aquietando, nos envolvendo com o ambiente, esse ambiente que nos aguarda de braços abertos. Onde somos recepcionados pela espiritualidade, com muito amor, com muito aconchego. Este calor do abraço espiritual que tanto desejamos. Nós vamos na figura de Jesus, levando o nosso pensamento a Deus Pai. Deus de infinita misericórdia e justiça, bondade,
Que suas bênçãos neste momento recaia sobre nós, para que possamos aclarar as nossas mentes, o nosso raciocínio, e irmos assimilando todo o ensinamento do dia de hoje. Que seja a abertura para muitos outros ensinamentos, que iremos colocando em prática no decorrer da nossa caminhada. E é assim que nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos hoje acompanhar a palestra do nosso companheiro Paulo de Tarso. O nome já é tão convidativo, né? Seja bem-vindo, por gentileza. Seja feliz na sua explanação, tá bom? Alô? Bom dia a todos. Antes de mais nada, bom dia pessoal que está na internet. Não estou acostumado com isso, mas... Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todos. E hoje a pergunta que me fui convidado a fazer era para falar um pouco sobre por que nós sofremos. O tema formal é as causas das aflições na Terra, não é isso? Mas se nós fôssemos resumir isso numa pergunta, seria por que sofremos? Essa é certamente uma das perguntas que mais nós nos fazemos o tempo todo, não é isso? Desde os primórdios da humanidade, nós sempre estivemos nos perguntando por que nós sofremos? Qual é o motivo do nosso sofrimento? Toda vez que nós passamos por um momento que encontramos algum amigo em dificuldade, ainda mais se nós somos espíritos, enfim, religiosos de uma forma geral, nós sempre falamos, não é isso? Não, mas Deus está por trás disso tudo há um sentido. Mas sempre que cada um de nós passa por uma situação complicada, quando nós sofremos um acidente, passamos por um parente querido em uma situação de doença, como acontece muito hoje em dia com essas doenças horríveis que aparecem, não é isso? Câncer, etc. Nós sempre, em algum momento, fazemos uma pergunta. E atira a primeira pedra quem nunca fez essa pergunta. Onde está a justiça divina nisso? Por que Deus permite que uma criança sofra tanto? Por que Deus permite que nós passemos por tanta dificuldade? Por que na minha vida nada dá certo quando eu estou tentando fazer alguma coisa melhor e ainda assim nada dá certo? E aonde está Deus nessa história? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Nós religiosos, nós ateus, também questionamos isso de outras formas, mas todos nós fazemos essa pergunta. E para nós conseguirmos entender essa pergunta, nós precisamos entender um mecanismo, talvez seja um dos principais mecanismos que o Espiritismo traz de novo, né, para a história das ideias, que é a ideia da lei da ação e reação dentro da ideia de lei de progresso. Eu já adianto o ponto que nós vamos chegar, o ponto final que nós vamos chegar. Nesses próximos 25 minutos, nós vamos trabalhar em mostrar isso. Só existe um responsável por todos os problemas que nós passamos, independente de quais sejam. De uma doença muito complicada, a questões, fatalidades, digamos, como um desencarne coletivo, por exemplo, um tsunami ou então uma enchente. Quem é esse responsável? Quem é o responsável pelo nosso sofrimento? É Deus? Não. O único responsável pelo nosso sofrimento somos nós mesmos. Isso pode parecer uma coisa dura de se ouvir, não é? Principalmente quando a gente sofre. A última coisa que nós queremos ouvir quando nós sofremos é: você é o culpado do seu sofrimento, não é isso? Mas nós somos espíritas. E como espíritas, a doutrina espírita, nós trabalhamos em cima de um conceito. Não é um conceito espírita, é um conceito que nós, homens, já intuímos isso, homens com letra maiúscula, já intuímos isso há muito tempo, que é a ideia de que nós não desaparecemos depois que morremos. Nós intuímos isso. Os homens mais primitivos, há 150 mil anos atrás, quando o homem não tinha essa racionalidade que nós temos hoje, não era nem Homo sapiens sapiens, eles já enterravam seus mortos, enterravam junto com ferramentas e com armas, que é para ele chegar no outro lado da vida, ou seja, o homem primitivo já intuía que havia um outro lado da vida, e lidar no outro lado da vida, caçar no outro lado da vida, sobreviver no outro lado da vida. Esse sentimento nós já intuímos, porque o homem é necessariamente um ser social. Ou alguém discorda que o homem é um ser social? Alguém aqui consegue viver isolado? E o homem é um ser religioso, que é uma característica que faz o homem
diferente também do animal. Ele enterra os seus mortos. Ele sente que existe algo maior do que ele. E mesmo as pessoas mais temidas, como o Uno terrível, vocês já viram em filme, mas os grandes assassinos da história da humanidade, abaixavam a cabeça para o trovão, abaixavam a cabeça para algo que era maior do que eles, e eles sabiam disso. Por que nós estamos falando isso tudo? Nós sempre intuímos que a vida continua após a morte. E para nós vamos ter algum fim em algum momento da nossa vida? Não. Nosso espírito é imortal, certo? A Igreja Católica já fala isso, o cristianismo já fala isso há muito tempo, de que a nossa vida depois da morte continua. Nós não vamos simplesmente desaparecer. Existe uma continuação dentro do nosso plano de vida, não é isso? Nós somos imortais e nós vamos ficar o resto da eternidade vivos. E a eternidade é muito tempo. Agora, por que nós vamos passar o resto da eternidade vivos? Qual é o nosso objetivo? Nós vamos morrer, e daí nós vamos ser bons ou ruins e vamos ficar no céu, no inferno, o resto da nossa eternidade? Ou nós vamos chegar no céu e vamos ficar, como Kardec descreve no Céu e Inferno, como os anjinhos com cara de entediado, tocando harpa o resto da vida? Não. Existe um sentido. E é um sentido que nos dá uma ocupação. Qual é esse sentido? Evolução. Para a doutrina espírita, nós somos todos criados simples e ignorantes. Ninguém é criado como Einstein, um gênio. Ninguém é criado como Chico Xavier, como Jesus Cristo, ou os vários exemplos que nós tivemos de pessoas muito boas moralmente. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Somos criados maus? Não. Somos criados ignorantes. Uma criança que puxa o rabo de um cachorro, ela é má? O pai vai lá e fala, você não pode puxar o rabo do cachorro. Não é isso? Tem uma criança, vou olhar para a criança. Você não pode puxar o rabo do cachorro. A criança vai lá e puxa de novo o rabo do cachorro. Os pais explicam que isso causa sofrimento no cachorro. A criança vai lá e puxa o rabo do cachorro. E ela faz isso durante 3 anos, e os pais sempre falando que isso faz mal, não é isso? Ela tem um conhecimento intelectual, não tem? Ela sabe que ela não pode puxar o rabo do cachorro. Mas um dia ela cresce. Um dia ela chega com 15 anos, 20 anos, e ela percebe que, nossa, como eu era infantil, como eu puxava o rabo do cachorro. Ela era má? Ou ela simplesmente não aprendeu? Quando nós pensamos em termos de eternidade, quando nós pensamos em termos de espírito infinito, nós passarmos por 30 anos que nós achamos que somos maus, que fazemos bobagens, nada mais é do que sermos crianças. Hoje na Terra, encarnado como nós estamos, nós somos crianças. Quer dizer que nós ainda erramos. Nós ainda cometemos falhas, cometemos maldades, que na verdade não são maldades, são ignorâncias. Então qual é o nosso objetivo? Nós somos criados simples e ignorantes para quê? Para evoluir. Em que direção que nós vamos evoluir? Intelectualmente, tendo conhecimento das coisas, sabendo o funcionamento da lei divina. Isso não é simplesmente ser um professor de filosofia, não é nada disso. Também é isso, mas não só. Mas é termos conhecimento da vida, não é isso? Sabedoria de vida. Um caiçara em Ubatuba, que passou a vida inteira no mar, passou a vida inteira pescando, pode ter muito mais sabedoria e conhecimento de vida, e muitos têm mesmo, do que um professor universitário. Progresso intelectual e, acompanhando mais ou menos, o progresso moral. É quando nós usamos do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolher os nossos caminhos para melhorarmos, para trabalharmos o nosso sentimento. Vamos voltar para a questão inicial. Tendo em vista, então, que nós somos espíritos imortais, não é isso? E que nós estamos numa escalada infinita, evoluindo, moralmente, intelectualmente. Vamos voltar para a questão inicial. Por que nós sofremos? Por que nós passamos por situações tão complicadas? Por que nós passamos por doenças terríveis? Por que nós nos vemos com 50 anos, trabalhamos, conseguimos dinheiro, temos uma vida confortável, mas ainda assim a gente percebe que a gente não é feliz? Aonde nós vamos encontrar a resposta para essas questões? De acordo com a doutrina espírita, existem 2 causas de sofrimento. A primeira está na nossa encarnação atual, e é o que nós vamos dedicar nos próximos minutos. E a segunda está nas outras encarnações. Quer dizer isso, nós como espíritas acreditamos em reencarnação.
Nós acreditamos que nessa lei de progresso, nesses infinitos anos que nós vivemos, nós estamos evoluindo, e para evoluir nós temos um mecanismo importante, que é a reencarnação. Ou seja, é nós voltarmos a um corpo material, mais material do que o nosso plano espiritual, ele ainda é material, quanto mais evoluídos somos, menos de matéria nós precisamos, e é voltarmos para a reencarnação, para o corpo, para a vida terrestre, digamos assim, ou os planetas, mas a vida material, para passarmos por novas provas e circunstâncias. Vamos fazer um cálculo. Cada um de nós aqui tem uma vida com diferentes variáveis, não é isso? Cada um tem uma formação, cada um teve uma formação de família diferente, cada um teve uma formação intelectual, profissional diferente, não é isso? Se nós fôssemos considerar todas as variáveis que existem no planeta Terra, de modos de vida, educação, acesso a oportunidades, trabalho, condições de ambiente, ambiente político, econômico, não é? Uma coisa é a gente estar num domingo de manhã tranquilamente numa palestra espírita, outra coisa é nós estarmos num domingo de manhã num campo de batalha no Oriente Médio, não é isso? Se nós fôssemos considerar todas as possibilidades de configurações de vida, digamos assim, quantas possibilidades diferentes nós temos para passarmos por circunstâncias diferentes na Terra? Quantos caminhos diferentes nós temos para trilhar e trabalhar nosso intelecto e nossos conhecimentos, nossos sentimentos no planeta Terra? Infinitos, não é isso? Nós temos infinitos meios diferentes de desenvolvermos os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. Nós estamos encarnados na Terra. Então as duas causas que nós vimos de sofrimento são, uma delas, em outras encarnações, e essa nós não vamos entrar com detalhe aqui hoje, não vai nem dar tempo para isso, e os sofrimentos na Terra. E eu pergunto a vocês, da onde vem o nosso sofrimento na Terra? De nós mesmos. Nós causamos o nosso próprio sofrimento. A maioria das vezes a gente nem percebe isso. Na maioria das vezes a gente nem presta atenção nisso. Mas existe uma lei chamada lei de ação e reação. Quer dizer isso? Para toda ação existe uma reação. Tudo o que nós fazemos, ele tem diversas formas diferentes. Já ouviram falar no efeito borboleta? Uma borboleta bate a asa num lugar do mundo e isso causa um tsunami no outro lado do mundo. Tudo o que nós fazemos, todas as ações que nós fazemos, que vão desde pensamento, ou seja, o que nós pensamos, aos nossos atos com o próximo, tem uma consequência, tem uma reação. E nós, como crianças, como pessoas simples e ignorantes, que ainda estamos aprendendo, que estamos numa escala infinita de evolução, e ainda estamos no comecinho. Os nossos atos, as nossas ações, vão ser majoritariamente boas ou ruins? Nós vamos acertar sempre ou nós vamos errar sempre? Ou nenhum dos dois? Ou a gente acerta, a gente erra. Nós acertamos e erramos. Mas no nosso atual momento de evolução, nós ainda erramos muito mais do que acertamos, não é isso? Nós somos espíritas. Mas o espiritismo, no Brasil, está num contexto muito marcado pelo catolicismo, não é isso? A nossa base jesuítica é muito forte. Nós vamos traçar algumas considerações de diferença entre as duas, mas que mostram um viés diferente do espiritismo olhar esse mecanismo todo. Para o catolicismo, nós não tem reencarnação, não é isso? Tudo que nós fazemos na Terra vão ter uma consequência que vão nos levar ao céu, ao inferno ou ao purgatório, não é isso? Nós temos a chance de nos arrepender, não temos? Temos. Mas nós temos uma vida. E nessa vida que nós vamos trabalhar, que nós temos que ser perfeitos ou não. Não é isso? Portanto, quando nós encarnamos para o catolicismo, na verdade para a tradição cristã de uma forma geral, nós vamos passar por um tipo de julgamento. Isso é tão forte no espiritismo que mesmo os textos do Evangelho usam ainda termos muito católicos, como por exemplo punição, julgamento, castigo. Mas o espiritismo tem uma questão que foi muito forte quando ele surgiu no século XIX, mas a gente não trabalha muito bem em relação a isso. Mas que vai dar exatamente a resposta do modo como nós podemos encarar o fato de que nós ainda erramos muito. O espiritismo foi fundado por esse senhor aqui do lado, Allan Kardec. Qual era a profissão de Allan Kardec? Ele era um pedagogo. Ele era um filósofo da educação. Então, para o espiritismo, ele foi criado por um professor. E mais do que isso, por alguém que estava preocupado em educação. Numa escola, quando nós estamos numa escola,
nós temos prova, primeira prova e a segunda prova, não é isso? Prova bimestral 1 e a segunda, não é isso? Se nós vamos mal na primeira prova, o que acontece com a gente? Nós repetimos de ano de cara, não? Não. Nós temos uma segunda chance, não temos? Nós temos uma segunda prova para fazer. O professor vai lá, explica no que nós erramos, e nós temos a chance de mostrar de novo o conhecimento. Mas nós podemos errar ainda assim, não podemos? E daí o que nós temos? Recuperação, não é isso? Só que a recuperação, em geral, cobra a matéria do semestre inteiro, não é? Ficou mais difícil, não ficou? E se nós vamos mal na recuperação? Em algumas escolas nós temos a REC de verão, não é isso? Então em janeiro você vai estudar para fazer prova. Só que em janeiro a gente era para estar tranquilo, não é isso? A gente era para estar de férias. Então o custo dessa recuperação ficou maior, não ficou? E se nós errarmos de novo? A gente repete de ano. E quantas vezes a gente pode fazer isso? Na Terra tem um limite, porque uma hora a gente morre. A gente não pode ficar 80 anos nisso. Mas no mundo espiritual que nós não temos idade. Quantas vezes a gente pode fazer isso? Infinitas vezes. Quer dizer que nós temos que tentar nos livrar dessa visão maniqueísta, que nós digamos, de bem e mal, de extremos, de sermos ou nós somos perfeitos ou nós somos pecadores, para nos vermos como alunos. E alunos são perfeitos? Não. Temos alunos mais avançados e menos avançados. Mas todos os alunos estão caminhando para uma mesma direção. Ou seja, aprender. Então sim, nós sofremos muito. E a causa, quais são as causas? As nossas ações, não é isso? As nossas escolhas, como nós fazemos o nosso livre-arbítrio. Os pais vão lá e falam para nós seguirmos um caminho, que seria o melhor para nós. Nós temos livre-arbítrio. A gente escolhe o caminho que nós queremos seguir. Mas a gente vai lá e escolhe um outro caminho, diferente do pai. E o pai estava certo. O caminho do pai era o melhor caminho. Nós vamos lá e caímos. Como nós podemos ver uma situação como essa? Nós podemos ver como caiu, já era. Ou nós podemos ver como caiu, levanta. Continue a andar. Ninguém espera que sejamos perfeitos. No atual estágio evolutivo que nós estamos, ninguém, repito, ninguém, a espiritualidade superior, ninguém espera que sejamos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos vivendo num planeta com tantos problemas, não é isso? Se fôssemos perfeitos, não teríamos que lidar com violência diariamente, não teríamos que lidar com a solidão, com o egoísmo, não é isso? O que nós temos que ser, portanto? Alunos. Nós temos que incorporar essa ideia do Espiritismo como uma grande escola, da doutrina espírita, como um grande ensinamento pedagógico, um grande ensinamento de educação, e vermos a vida como uma grande escola, em que todas as reencarnações que nós temos são, na verdade, novas provas, que vão ficando mais difíceis na medida que nós vamos caindo, mas que nós vamos ter a eternidade para isso. Mas espera aí, isso significa então que se nós vamos ter a eternidade para nos acertarmos, a gente pode deixar para a próxima encarnação? Não. Nas condições que nós estamos aqui hoje, nós temos absolutamente todos os instrumentos que nós precisamos para sermos o melhor possível. Ninguém carrega aqui um peso maior do que conseguiria carregar. Todos nós somos capazes de lidar com os nossos sofrimentos. E todo sofrimento tem uma causa. Se não houvesse causa, se nós sofrêssemos simplesmente por sofrer, Deus não seria justo. Deus seria sádico. E Deus é perfeito, não é isso? Deus não quer o nosso sofrimento. A lei divina não quer o nosso sofrimento. O que significa que, sim, nós erramos, e a maior parte das vezes a culpa, quer dizer, sempre a culpa é nossa. São das nossas escolhas ruins. São da nossa ignorância, não da nossa maldade. Não, mas a gente vê crimes horrorosos. São crianças. São como crianças que machucam um cachorrinho. Um dia vão olhar para trás e vão ver que aquilo tudo era absurdo. Que éramos apenas crianças. Nós estamos aqui hoje na Terra. Nós erramos muito, não é isso? Mas, meus queridos, por pior que seja o nosso crime, por pior que seja o nosso pecado, entre muitas aspas, nós sempre poderemos melhorar. Por conta dessa tradição judaico-cristã, nós tendemos a, quando nós erramos,
criar mecanismos na nossa consciência de autopunição. Já pararam para pensar nisso? Nós mesmos, não, nossa, mas como eu errei, eu sou péssimo, eu sou uma pessoa má. Não, nenhum de nós é uma pessoa má. E o que de fato nos define não são os erros que nós fazemos. O que de fato define cada um de nós aqui não é a quantidade de erros que nós fizemos. Se isso fosse definir alguém, todos estaríamos no mesmo barco. Todos seríamos pecadores. Faz algum sentido, algum critério de classificação em que todos seriam iguais? Todos seriam pecadores? O que de fato define cada um de nós não são os nossos erros. O que de fato define cada um de nós são os esforços que nós fazemos para melhorar. É o quanto nós estamos dedicados em olhar para nós, em olharmos para a nossa própria consciência, e interrogarmos: o que eu fiz de mal hoje? O que eu fiz de bom hoje? Aonde eu errei hoje? Como eu posso acertar amanhã? Quando nós chegarmos no plano espiritual, a pergunta que vai ser feita para nós não vai ser uma tirar satisfação de: olha, você errou nisso, 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 nisso. Não. A pergunta que vai ser feita é: certo, você caiu várias vezes, mas quanto disso você se levantou? Quantos desses tombos serviram de uma lição de aprendizado para você? O que de fato nos faz bons, o que de fato nos coloca no caminho da evolução, não são os tombos que nós levamos, mas é o modo como nós lidamos com esses tombos. Não é pela revolta, é pela resignação. A doutrina espírita nos mostra que todo sofrimento tem uma causa, e a causa é nossa. Pode ser dessa encarnação, certo? Se alguém me fala para seguir aquele caminho e eu sei que eu vou cair naquele caminho, eu sigo por ele mesmo assim, caio, a culpa é de quem? Minha? Não, eu sabia que eu ia cair. Ou pode ser de outras encarnações, pelo mecanismo de expiações das encarnações. Então, não existe impunidade na justiça divina. Em outra encarnação, nós vamos sempre responder pelos nossos atos. Não sermos punidos, não sermos castigados. Responder. Todo ato, toda ação tem uma reação. Mas o que de fato vai nos fazer, vai mostrar o nosso valor, o que de fato vai nos fazer melhores, e é o que nos iguala a todos, é que todos nós erramos. E todos nós, sem exceção, temos tudo o que nós precisamos para levantar. Existem provas que nem eu, nem ninguém que está aqui na frente pode escrever. Ninguém sabe, a não ser quem tenha passado por isso, a dor de uma mãe perder um filho. Ninguém sabe o que é perder uma criança, um amigo querido, não é isso? Tão jovem. Ou então ver pessoas que a gente ama, que a gente cresceu junto, desenvolveu um desses cânceres terríveis que matam a pessoa em meses. Ninguém sabe o que é sentir essa dor, a não ser que sinta. Não há nada que se possa falar aqui na frente que vá transmitir essa sensação. Porque isso é uma coisa que só nós que sofremos sabemos disso, não é isso? Mas o que de fato mostra o nosso valor é a nossa capacidade de entender que existe um mecanismo, existe uma razão para que nós soframos. E o que vai ser, agora o que está posto em prova, é o como nós vamos lidar com o nosso sofrimento. É como nós vamos levantar dos nossos tombos e continuar andando. São os esforços que nós fazemos, e aí talvez seja o mais difícil, e o que a maioria de nós, e eu digo a maioria mesmo, foge, ainda mais no mundo que sempre nos convida a pensar só nas coisas banais do materialismo, é o quanto nós somos capazes de olhar para nós mesmos e perguntarmos: o que eu tenho feito de mal para as pessoas? Se nós fizermos isso, meus caros, é um caminho muito difícil. Quem estuda psicanálise sabe disso. Boa parte dos nossos sofrimentos tem origem na infância, tem origem de processos profundos que nós passamos. E quando nós olharmos isso, nós vamos ver que a gente machuca as pessoas e nem percebe. A gente está tão preocupado olhando para nós mesmos que nós nem nos vemos maltratando as pessoas. Só que quando nós nos empenhamos em sermos melhores, nós nos colocamos no nosso papel de estudantes que estão aprendendo e que estão caminhando num processo de evolução moral e intelectual, nós percebemos que tudo isso que nós vemos aqui, de matéria, é tudo superficial. E o que de fato importa, o que de fato dá valor aos nossos atos, é o quanto nós nos empenhamos em trabalhar os nossos conhecimentos e fazê-los melhorar os nossos sentimentos.
O caminho mais difícil que nós somos convidados a trilhar pelo Espiritismo é exatamente o caminho de nós olharmos para nós mesmos e perguntarmos exatamente essa pergunta que a gente começou hoje. Por que sofremos? Essa resposta não vai ser dada por aqui. E essa resposta pode ser intuída pela doutrina espírita, intuída por outras religiões, mas a resposta está simplesmente na nossa consciência. Quando nós interrogarmos friamente a nossa consciência e olharmos o nosso íntimo com o objetivo de nos melhorar, com o objetivo de dedicar os nossos esforços para o que realmente importa, que é a nossa evolução, educar pequeninos, não é isso? Ajudarmos essa sociedade que tanto sofre com desigualdade, com pobreza, com miséria, com violência, a ser melhor. Quando nos posicionarmos como irmãos dentro de uma sociedade caminhando para a evolução, nós seremos capazes de olhar para nós mesmos e fazermos exatamente essa pergunta. Por que sofremos? O que nós mais precisamos para isso é ter coragem. Porque como nós somos ainda crianças, nós vamos perceber que a gente faz muita coisa ruim. Que como crianças, nós erramos. Só que a gente nunca pode esquecer que por pior tenha sido o que nós tenhamos feito, o que de fato vai nos fazer melhores, o que de fato vai nos colocar no caminho da evolução, não é a quantidade de tombos que nós levamos, mas sim os esforços que nós não medimos para sermos melhores, em todos os aspectos. Temos pouco tempo, encerramos por aqui, mas fica aberta a perguntas, a questões. Eu sugiro que levemos para casa essa reflexão. Sempre que nós sofremos, sempre que nós passarmos por uma dificuldade, e mesmo quando nós não estamos passando por dificuldades, nós nos interrogarmos. O que eu tenho feito? Por que eu sou culpado do meu sofrimento? Assim que nós acharmos a causa, nós saberemos a resposta. E nós saberemos como resolver isso. E aí, meus caros, é questão simplesmente de uma prioridade. Nós vamos dedicar os nossos 50, 60, 70, 80 anos de vida na Terra para gastarmos e nos perdermos em coisas que vão acabar em 80 anos, ou nós vamos nos dedicar para aproveitarmos a nossa experiência e tudo que nós temos, que é o suficiente para sermos felizes, para de fato sermos felizes. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Tem certeza? Você tem certeza? Eu estou aqui me segurando para não falar. Não? Então, olha, dentro da visão colocada, o primordial aí, né, Paulo, é a individualidade. Coisa muito interessante. Você tocou num aspecto que eu acho que dá muito material aí para reflexão, que é a questão de nos tornarmos menos críticos, porque nós adoramos. A primeira coisa que nós... É impossível, né? A primeira coisa que nós fazemos é enxergar onde o outro está errando. Mas nós não vemos o que ele deve estar fazendo para sair da situação. Isso nós não temos ainda essa tendência. É uma questão de exercício, gente. Olha, a palestra de hoje foi bem para a gente exercitar essa questão. E nós temos uma tendência de fazer isso não só julgando o outro, mas nos julgando. Também, o que é pior às vezes. Exatamente, porque nós nos torturamos, na verdade. Nós criamos o nosso próprio inferno, não é isso? A gente cobra tanto da gente, cobra tanto atitudes perfeitas, que nós simplesmente não entendemos que nós não somos capazes de dar atitudes perfeitas. O que nós somos capazes de fazer é caminharmos para sermos perfeitos. Mas a gente não pode esperar da gente algo que a gente não pode cumprir. E é quando a gente tem essa dimensão, né, quando a gente dissolve esses mecanismos de autopunição, e a gente aceita, peraí, tá bom, eu errei, de fato eu errei, e eu reconheço que eu errei. A pergunta agora não é essa. Eu não vou ficar me torturando, eu não vou ficar apertando um cinto de silício. Sabe o que é o cinto de silício? Aquele que você aperta para sentir dor? Autoflagelação. Eu não vou ficar apertando meu cinto de silício mental, de ficar me torturando porque eu errei e me sentindo a pior criatura do mundo. A pergunta é, tá bom, eu errei. E agora? Como eu reparo isso? O que eu posso aprender com isso e como eu posso continuar caminhando? Nós julgamos o tempo todo. Nós julgamos o tempo todo. Mas a nossa ideia é exatamente essa, é dissolver essa ideia de julgamento e incorporarmos uma ideia de educação.
Eu acho que uma das maiores contribuições que o Espiritismo dá é exatamente essa, não por acaso Allan Kardec era um pedagogo, de que a nossa vida não é um grande tribunal, onde tudo que a gente faz está sendo julgado. A nossa vida é uma grande escola, onde o erro faz parte da rotina da escola, não é isso? Onde se espera que se erre, porque é exatamente com esse erro que nós realmente aprendemos, que nós realmente passamos de ano. Alguém? Na verdade, é uma reflexão sobre a questão das visões diante ao sofrimento. Um pouquinho mais alto, Tom. Diante ao sofrimento e a tragédias, né? Acho que quando você não conhece espiritismo, reencarnação, vidas passadas, a gente tende sempre a ter uma visão de piedade, de dó, de talvez injustiça, como você mesmo disse. Mas às vezes eu tenho uma preocupação de, por acreditar em reencarnações ou vidas passadas, às vezes a gente parece que olha por um lado mais frio as situações. Então, diante a uma doença grave ou uma tragédia, a gente ter em mente que a pessoa está passando aquilo porque tem que passar, né? Porque realmente a responsabilidade dela, talvez não nessa vida, em vidas passadas. E às vezes quando a gente até conversa com outras pessoas que estão também ali envolvidas naquela situação, eu tenho essa sensação que às vezes parece que a gente acaba sendo um pouco mais frio em acreditar nisso, né? Que ela está passando pelaquela doença porque ela precisa passar, né? E aí a preocupação do meu papel, assim, de auxiliar a pessoa naquele momento, né? Ou realmente não ter essa visão de dó, de piedade. Essa racionalidade que nós trabalhamos, que é a capacidade de a gente olhar para uma situação crítica como essa e tentar entender por que acontece, ela não nos tira o direito de sofrer. Isso é uma coisa interessante. Não é que nós sejamos frios e nós falemos, não, você está sofrendo porque você merece, porque está na sua questão. Não é isso. Todo mundo tem o direito de sofrer quando perde um ente querido. Não é essa a questão. Quando nós amamos uma pessoa, todos nós temos o direito, e ninguém tem o direito de exigir que uma mãe não chore pelo seu filho perdido, ou que um amigo não chore pelo seu amigo perdido, ou pelo seu amigo que cai, pelo um filho que tropeça, não precisa ter morrido, né? Pode ser as várias decepções da vida. Nós temos esse direito. O que essa racionalidade nos dá, o que essa dimensão de nós entendemos que, na verdade, a vida não é só aqui na Terra, mas faz parte de um processo maior, é um conforto, que nos leva não à dó, mas à compaixão. A compaixão é você olhar para o outro e falar, mas eu também erro e também sofro. Mas, meu amigo, meu irmão, vamos nos erguer disso juntos. Vamos continuar levando juntos. A dó, ela é injusta. A dó coloca você numa situação de pobrezinho. Quando eu sinto dó por alguém, eu me coloco um lugar em cima e coloco outro embaixo. A compaixão te coloca como iguais. Como dois estudantes que erram juntos numa prova e que falam, não, vamos estudar juntos? Vamos resolver isso juntos? E um outro sentimento em relação a essas tragédias todas é de resignação. O que significa resignação? A gente não se revoltar com o que acontece. O que nós tendemos a fazer em momentos de desespero, e aí que a gente prova de fato a nossa fé em Deus, porque em momentos de crise todo mundo questiona Deus, é exatamente ou negar, né? Não existe Deus, não existe justiça divina, isso é absurdo, porque nos colocamos numa situação de vítima, não é isso? Ou simplesmente, como eu posso dizer isso, desesperarmos. Largarmos a bandeira. Não dá, não quero viver mais nessa vida, eu não mereço esse sofrimento, e a gente se coloca numa posição que a gente simplesmente sofre. A gente não ganha nada nos colocando nessa situação de desespero. A resignação significa o quê? Eu estou sofrendo, eu tenho o direito de derrubar as lágrimas que eu estou derrubando. Não é fácil pra gente. Ninguém gosta de sofrer. Mas não é por acaso que eu estou sofrendo. E se não é por acaso que eu estou sofrendo, que eu consiga aprender alguma coisa com isso. Percebe? Quando a gente se desespera perante uma situação complicada, nós simplesmente largamos tudo. Jogamos a toalha. A gente se desespera, começamos a incorporar uma angústia muito grande,
começamos a negar Deus e a negar todos aqueles que estão nos ajudando, e nos enfiamos dentro de um poço e vamos entrando até não sobrar nada. Não é isso? Quando a gente se resigna, a gente entende, não é por acaso que eu estou nessa situação, não é por acaso que eu estou sofrendo, e já que eu estou sofrendo, já que eu errei, já que a minha nota veio baixa na prova, que eu aprenda onde eu errei. Como eu posso fazer para melhorar isso? Percebe? Uma coisa é você receber uma prova, e eu gosto muito dessa ideia de analogia com a escola, porque eu acho que tem tudo a ver com o espiritismo. Uma coisa é você receber uma prova e ficar brigando com você mesmo e angustiado por que você errou. Certo? E xingar a professora, não, essa professora não sabe nada, tal. Outra coisa é você pegar a prova e você olhar, puxa, eu errei nisso, eu acertei nisso, legal, já conquistei isso. Mas falta acertar isso. Vou estudar isso no próximo semestre, na próxima prova eu acerto. Percebe como são duas posturas diferentes para a mesma situação? Então é simplesmente a gente trocar a dó pela compaixão. Tirar essa hierarquia de olhar o outro de cima para baixo, para olhar o outro como um irmão. E a gente trocar esse desespero perante uma dificuldade por resignação. E é onde entra essa frieza. Na verdade não é frieza, é uma racionalidade. Ela entra exatamente nessa compreensão de, mesmo nos momentos de desespero, a gente conseguir entender esse processo. E, portanto, aproveitar. Porque o sofrimento ele só faz sentido se ele nos ensinar alguma coisa. Deus não é sádico. A lei divina não é sádico. Ninguém nasceu para sofrer por sofrer. Todo sofrimento traz sempre um ensinamento. Sempre algo com que nós podemos crescer em cima disso. Respondido? Nós temos aqui uma pergunta que veio via internet, Paulo. Tá? É a nossa companheira Lucélia que faz a pergunta e diz o seguinte, eu vou do jeito que ela está perguntando, é assim. Muitos cometem o crime do aborto. Como podemos nos redimir de tal ato, diluindo o peso desta responsabilidade sem tortura? Bom, vamos lá. Em relação ao aborto, eu tenho uma amiga querida muito próxima que já passou por uma situação difícil como essa. E a primeira coisa numa situação como essa é auto-perdão. Por quê? Quando nós nos posicionamos nessa situação, em que nós sabemos que nós somos um espírito em evolução, que nós erramos, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar que nós somos imperfeitos. E como imperfeitos, nós erramos. Naquele momento que aconteceu o aborto, era o melhor que a pessoa poderia ter feito. Naquele momento, naquela condição evolutiva, ela fez o seu melhor. Se ela não fez o seu melhor, se ela pudesse fazer outra coisa, ela teria feito outra coisa. Não é isso? A partir disso, o que acontece? É a gente dissolver essa culpa de ficar se machucando, apertando o silício, né? O silício mental. E a primeira coisa é se perdoar. Se perdoar significa se colocar numa posição de que você erra e pensar, certo, eu errei. O que eu faço para melhorar? Nenhum aborto faz uma pessoa ruim. Nenhuma pessoa que aborta ou que mata alguém, ou qualquer dessas coisas maiores, né, que mais chocam a gente, faz uma pessoa má. Nenhum. Só faz uma pessoa, em um aspecto, ignorante. Como todos nós temos, em diferentes aspectos, somos ignorantes. Então, para alguém que abortou, a melhor coisa para se fazer é, primeiro, se auto-perdoar, e segundo, trabalhar para se melhorar. Quando tiver um filho, se empenhar para ser uma ótima mãe. E tem muita gente que aborta por maturidade, mas que seria uma mãe maravilhosa. Uma mãe ou um pai, porque o pai também tem responsabilidade no aborto. Seria uma mãe ou um pai maravilhosos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, em relação ao que a doutrina espírita nos mostra, é parar de sentir culpa. Parar de se torturar em culpa, parar de ficar apertando o cinto de silício na consciência e ficar sofrendo, se sentindo a pior pessoa do mundo. Não é a pior pessoa do mundo. Um aborto, assim como qualquer outro ato que nós fazemos, só nos faz infantis. Só nos faz estudantes que erraram. A pergunta não é passado. Tá, eu fiz um aborto, vou me passar o resto da minha vida me condenando por isso. A pergunta é, o que eu posso fazer agora para melhorar? É muito recomendado para pessoas que cometem aborto e sentem a culpa disso, que façam trabalhos, por exemplo, voltados a crianças.
Se recomenda muito em casa espírita que procure trabalhar em orfanatos, não, porque agora é abrigos de menores, né? Não pode falar mais de orfanato, mas em abrigos de menores, e que desenvolva esse sentimento. Mas o principal, eu acho que a palavra-chave para uma questão de aborto é auto-perdão. Porque senão vai ser simplesmente um sofrimento masoquista, de que você vai passar o resto da sua vida desperdiçando a sua vida em sofrimento próprio e não vai aprender nada com isso. Então o aborto não é mais sério do que qualquer outra falha que nós cometemos. Nós tendemos a acreditar que é muito sério porque, de fato, a nossa sociedade mostra isso de uma maneira muito séria. Mas é um erro. E como todo erro, deve ser perdoado e seguir em frente. Temos uma outra pergunta também via internet. Quem faz a pergunta para nós é a Ana. Ela te pergunta o seguinte, Paulo. Se somos responsáveis pelos nossos sofrimentos, como ajudar o próximo a superar os seus sofrimentos em momentos de doenças, se o outro decide se entregar ao pessimismo? Antes de mais nada, nós temos que sempre lembrar que as pessoas têm livre-arbítrio. Significa que a nós não cabe salvar ninguém, a não ser nós mesmos. Né? Então, quando alguém se entrega ao pessimismo, o nosso trabalho, como amigos, como companheiros, que tem uma condição de sabedoria pela doutrina espírita em relação a isso, é mostrar isso. Olha, primeiro, colocar em estado de compaixão, se colocar como igual, falar, olha, eu entendo o seu sofrimento. Você tem todo o direito de sofrer como está sofrendo. Só que o ponto agora é, vamos tentar entender por que está acontecendo isso? Com o que nós podemos aprender nisso? Isso tudo é um aprendizado. É nós mostrarmos para a pessoa que isso tudo é um aprendizado. Nos colocarmos como iguais, sentirmos o sofrimento da pessoa como irmãos e pensar juntos, como a gente pode melhorar isso? Se ainda assim a pessoa se entrega ao pessimismo, se ainda assim a pessoa se fecha e não quer aprender com essa situação de sofrimento, nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Mas um dia talvez ela perceba que aquela foi uma situação importante para um aprendizado importante. Então, se nós conseguirmos ter essa dimensão e conseguirmos aplicar isso em momentos de crise, uma coisa a gente debater aqui, outra coisa a gente passar por uma situação como essa, como um sofrimento, como um aborto, como, enfim, e daí lembrar disso, se nós tivermos a maturidade emocional e espiritual de conseguir passar por isso, lembrar desses ensinamentos e conseguir trabalhar com paixão e resignação, ponto para nós. Caso contrário, nosso trabalho não é salvar ninguém, mas é simplesmente, como irmãos, mostrar um ponto de vista, né, nosso ponto de vista, explicar isso, mostrar essa lógica maior e respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Porque como nós, ela também vai errar, mas uma hora aprende. O que importa não é errar, mas o que importa é o nosso aprendizado. Paulo, obrigada. Infelizmente, né? Mas o Paulo não está com pressa, né? Hoje é domingo, ele tem o domingo inteiro para ficar aqui, se a gente quiser. Paulo, obrigada. Tá bom? Qualquer dúvida? Obrigada, Paulo.